Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses. E o título da sexta-feira, a relação entre Paulo e Tíquico. O versículo, Colossenses 4, versículos 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pela grandeza da Tua misericórdia, pela Tua superabundante graça. Todos os dias, Senhor, nós queremos Te agradecer. Nosso coração está cheio de gratidão por Tua obra na cruz, por tudo o que o Senhor nos deu, por Tua graça e misericórdia e hoje também por Tua palavra que nos direciona e Tua palavra que nos alimenta, Tua palavra que traz a Tua presença para nós, que nos ensina o que há no Seu coração, que nos ensina como Te servir de maneira agradável, pois esse, Senhor, é o nosso coração é um coração de Te agradar, um coração de Te servir. Para isso, Senhor, nós pedimos diariamente, fala conosco, mostra-nos o que ainda Te incomoda, ilumina-nos, pois na Tua luz vemos a luz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa sexta-feira o título é A Relação entre Paulo e Tíquico. Tíquico, irmãos, era mais um dos irmãos, dos cooperadores que serviam junto com Paulo. Paulo cita no final da carta a Timóteo o próprio João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos. Ele cita também Lucas, o médico, que escreve o Evangelho de Lucas. Então, na vida de Paulo, irmão, ninguém serve sozinho. Na vida de Paulo, Paulo teve esses irmãos que cooperavam com ele. Paulo, irmãos, ele recebia do Senhor a porção como despenseiro para dispensar a palavra para as igrejas. Mas, como eu disse, ninguém serve sozinho. Então, Paulo ele se cercava de pessoas que o ajudavam a dispensar as riquezas que ele recebia do Senhor. E Tíquico foi um desses. Ele é o que leva a carta aos Colossenses. Então, isso nos mostra que ele estava em constante contato com o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo preso em Roma. Ele é mencionado também na carta aos Efésios. Lembrando que, quando escreveu aos Colossenses e aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. Então, você percebe que Tíquico ele fazia toda essa transição. Ele levava o conforto, as palavras de Paulo às igrejas e ele retornava aí dando conforto a Paulo, mostrando a Paulo a situação das igrejas, como eles receberam a carta. Veja só, eu vou ler aqui na página 49, o terceiro parágrafo. A Epístola aos Efésios também menciona Tíquico, capítulo 6, versículos 21 e 22. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Desse modo, concluímos que Tíquico foi o portador tanto da carta aos Colossenses quanto da carta aos Efésios. E veja, irmãos, como Paulo chama. Ele chama Tíquico de irmão amado e fiel ministro do Senhor. Isso quer dizer o quê? Quando todos nós, recebemos dons e nós exercitamos esses dons, nós vamos ganhando graça. Isso é um ciclo. É como o motor de um carro. Se você não tem a gasolina, ele não funciona. E quanto mais ele funciona, mais gasolina ele consome. Então, se você não quer consumir gasolina, você não pode andar com o carro. Então, o nosso dom, a gasolina para o nosso dom, entre aspas, né? Talvez uma comparação muito pobre, mas a gasolina para o nosso dom é a graça de Deus, irmãos. E quanto mais graça, quer dizer que mais você está exercitando o seu dom. Porque se Deus envia a graça e você não exercita,
Aí Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele fala: nós não recebemos em vão a graça de Deus. É a mesma coisa que todo dia eu vou lá e esvazio o tanque do carro e encho de gasolina, mas eu não uso o carro. Todo dia esvazio e encho, mas eu não uso. Então é vão, eu estou gastando dinheiro à toa comprando gasolina, porque eu não uso o carro. Então, irmãos, toda vez que nós usamos o nosso dom, nós recebemos graça. E isso, então, nesse ciclo, vai se transformando num ministério. E os dons são concedidos para cada um de nós. Ali Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios 12, pelo Espírito, quando nós nos convertemos. Agora, quando fala de ministério, o ministério é para o serviço ao Senhor, que é o cabeça. Por isso, Paulo fala que Tíquico era um ministro do Senhor. Aliás, fiel ministro do Senhor. E o ministério dele passava por auxiliar Paulo no cuidado com as igrejas, irmãos. E Paulo fala também aos Coríntios, e depois nós vemos o escritor de Hebreus falando, que o Senhor não vai esquecer do nosso trabalho. E no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Quer dizer, todos nós, irmãos, precisamos servir ao Senhor. Agora, lógico, não pode haver competição, nenhum ficar falando para o outro: você não serve nisso, isso aqui que é importante, o que você faz não é importante. O que eu faço, tem importância. Não, irmãos, isso é coisa de Satanás. Você vê aqui a importância de Tíquico. Se você talvez comparar o serviço de Paulo com o serviço de Tíquico, você vai falar: não, o apóstolo Paulo, a contribuição dele para as igrejas é muito maior. Sim, mas Paulo estava preso. Se Tíquico não fizesse essa ponte, irmãos, a palavra não chegaria aos Efésios, não chegaria aos Colossenses. Lógico, Deus utilizaria outro. E essa é uma outra questão, esse é um ponto muito importante. Se você e eu, veja só, se você não faz aquilo que Deus te comissionou, é muito provável que o outro faça. Aí você fala: então por que eu preciso fazer? Porque você vai ganhar graça. Você vai vai ter um ministério, não é? Por exemplo, você pode pensar assim: se o meu vizinho é um escolhido de Deus, uma hora ele vai ser salvo. Talvez você pense assim. Bom, tudo bem, talvez uma hora alguém pregue o evangelho para ele e ele seja salvo, porque ele é um escolhido, afinal de contas, não é? Agora, se você tomar esse encargo de pregar o evangelho para ele, e ele for um escolhido, ele vai ser salvo, e quem vai ganhar graça? É você. Por isso, irmãos, nós não podemos ser assim, não, deixa, eu não vou fazer, não vou servir, deixa que outro faça. Se Deus comissionou isso a você, faça o que Deus lhe comissionou. Assim como Tíquico. Talvez você ouça 1, 2 ou 3 vezes só o nome de Tíquico, mas a importância dele, irmão, só o apóstolo Paulo e o Senhor vão saber. Você ouve pouca menção a Áquila e Priscila, mas quando você vai para Romanos 16, Paulo, ele fala qual a importância, quão importantes eram esse casal, Áquila e Priscila. Eu vou ler mais um trecho aqui do Alimento Diário, veja, página 49, o último parágrafo. Nessas epístolas, que é Efésios, Colossenses, Paulo não deu muitas informações sobre sua situação, mas confiava que Tíquico transmitiria tudo aos irmãos, pois esteve com ele na prisão. Havia uma bela relação de confiança entre eles, bem evidente na expressão amado irmão e fiel ministro do Senhor. Também notamos que havia uma relação orgânica e amorosa entre as igrejas e o apóstolo. Paulo preocupou-se em enviar Tíquico até os irmãos de Éfeso e Colossos para que soubessem que, embora preso, estava bem, pois Deus estava cuidando dele. Além disso, Paulo receberia informações sobre o estado dos irmãos por meio de Tíquico. Esse relacionamento é fruto do corpo de Cristo e não de organização humana, pois o Senhor confeccionou entre Paulo e as igrejas um tecido de amor que também nos alcançou. Apesar de Paulo e Tíquico terem funções diferentes na obra, Paulo tratava-o como irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Então veja, irmãos, Paulo, ele confiava, e é essa relação que nós precisamos ter uns com os outros. Nós precisamos confiar uns nos outros.
Confiar, irmãos, não é no sentido negativo, certo? Entenda bem o que eu vou dizer. Veja só. Paulo confiava que, por exemplo, Tíquico, ele ia até Éfeso, ele ia até Colossos, ele ia chegar lá, entregar a carta, ele não ia mudar a carta, ele não ia falar mal de Paulo, ele não ia mentir. Entende? Então, Tíquico, ele era fiel ao Senhor, mas como alguém debaixo do ministério de Paulo, como um cooperador de Paulo, ele também era fiel em transmitir aquilo que Paulo transmitiu, queria transmitir para as igrejas. Imagina, irmão, se Paulo não confiasse, não pudesse confiar nos seus cooperadores, se eles não houvessem entre eles uma relação de confiança em que Paulo entregasse, por exemplo, essa carta e dissesse, né, olha, ele vai explicar melhor como é que é a minha situação. Imagina se, por exemplo, Tíquico fosse aquela pessoa que recebe uma informação e passa outra informação. Ou então ele aumenta muito. Né? Imagina ele voltando, chegando para o apóstolo Paulo e dizendo ao apóstolo Paulo, olha, Paulo, não, a igreja em Colosso, está todo mundo perdido. Então, nós, irmãos, precisamos aprender a servir uns aos outros, a confiar uns nos outros, a não ficar, entre aspas, espetando uns aos outros e ser ministros na hora de servir, ministros fiéis. Nós somos fiéis ao Senhor, mas aqui, tomando o exemplo de Tíquico, nós precisamos também ser fiéis quando nós estamos servindo junto com os irmãos. Como eu disse, imagina que o Tíquico está com a carta aos Colossenses. Aí ele olha e fala, mas tá curtindo demais essa carta, hein? Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou copiar algumas coisas que ele mandou para os Efésios. Eu vou deixar essa carta um pouco maior. Ou mesmo ele pensa assim, quer saber? Eu acho que eu aprendi umas coisas aqui, eu acho que pode ajudar a igreja em Colossos. Eu vou escrever também. Então Paulo confiava que Tíquico não ia fazer algo assim. E também confiava que, ao retornar até ele ia dar um relato da situação de Éfeso, da situação de Colossos, fiel. Então, nós precisamos aprender a ser fiéis também uns com os outros. Um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Você diz assim, eu sou fiel ao Senhor. Aí o que você faz? Você está aqui na frente de um irmão, você é de um jeito. Aí você sai, você está na frente do outro irmão, você é de outro jeito, e aí você começa a falar mal daquele irmão, ou você é incumbido de uma tarefa, e aí você está servindo num serviço. E nesse serviço tem um irmão que é o responsável por esse serviço. Mas você serve tentando derrubar esse irmão. Isso não é fidelidade, irmãos. Eu repito, nossa fidelidade é ao Senhor. Mas você percebe que essa relação de confiança precisa haver entre nós. Isso é o resultado, como nós vemos no alimento diário, desse tecido de amor. E assim também, irmãos, com aqueles que liberam a palavra, aqueles que dão a direção. Veja só, eu vou dar um outro exemplo. Olha só, em 2 Timóteo, logo no começo da carta, aqui Paulo ele já estava muito próximo de ser martirizado, ele estava preso, e não era mais a prisão em Roma, ele já estava num calabouço, preso e próximo do seu martírio. Então no capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Agora, veja só o relato restante. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então havia os que abandonaram o apóstolo Paulo, principalmente a hora que a situação dele estava ruim, a hora que ele estava preso. Mas havia também, irmãos, aqueles que, porque são fiéis ao Senhor, aprenderam a ser fiéis uns aos outros também. E aí, imagina o apóstolo Paulo orando, o peso diante do tribunal de Cristo, da oração do apóstolo Paulo dizendo, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Percebe? Porque muitas vezes me deu ânimo. Irmãos, nós precisamos animar uns aos outros e não desanimar. O irmão não está conseguindo servir, ele não está conseguindo participar das ferramentas, das coisas que o Senhor tem nos dado. Não fica olhando para ele com cara feia, não fica balançando a cabeça, não fala, irmão, esse irmão está fora do mover. Vamos aprender a animar uns aos outros, aprender a tocar o Espírito uns aos outros, a carregar uns aos outros.
me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, olha só agora, versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia, na volta do Senhor, irmãos, achar misericórdia da parte do Senhor. Imagina o peso, eu vou repetir, o peso da oração do apóstolo Paulo, orando para o Senhor, Senhor, naquele dia, lembra desse irmão que agiu de misericórdia para comigo, me animou. Naquele dia, Senhor, tenha misericórdia dele. Porque pode ser que esse irmão não seja um irmão que talvez seja aquele irmão que você olha e fala assim, é um vencedor. Mas uma coisa nós temos certeza, naquele dia ele vai achar misericórdia diante do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. De novo, irmãos, nós somos fiéis ao Senhor. Mas porque nós somos fiéis ao Senhor, nós também confiamos e somos fiéis uns aos outros, ajudando uns aos outros. Principalmente, irmãos, aqueles que estão à nossa frente, aqueles que estão levando, aí eu vou colocar aspas, entre aspas, a carga da palavra, porque são os que são mais atacados. Agora, veja, irmãos, tem aqueles que vão abandonar também, infelizmente. Paulo, quando ele escreveu a Filemão, e foi praticamente na mesma época que ele escreve aos Colossenses, na carta a Filemão, ele diz, no finalzinho, ele diz, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, aí quando ele escreve a Timóteo, no finalzinho, quando ele cita Demas, ele fala assim, capítulo 4, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então veja, o apóstolo Paulo, irmãos, ele passou por todas essas situações de pessoas que, principalmente no final, o abandonaram, mas havia também pessoas ali que foram fiéis. E o que nós vemos na Bíblia? Que o apóstolo orou para esses que permaneceram, que me ajudaram, principalmente nos momentos difíceis. Senhor, concede misericórdia naquele dia. Então, irmãos, que nós sejamos esses que permanecem, que são fiéis ao Senhor, mas também fiéis uns aos outros, ajudando uns aos outros, animando uns aos outros, permanecendo, irmãos, até o fim no encargo que o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.